Convecção térmica é um processo de transmissão de calor. Quando um fluido como a água ou o ar é aquecido, suas porções mais quentes podem sofrer dilatação térmica, expandindo seu volume. Em outras palavras, esse fluido aquecido passa a ocupar um volume maior do que o fluido nos arredores. Todo corpo inserido em um meio líquido ou gasoso sofre a ação de uma força vertical para cima, chamada de empuxo. Essa força é proporcional ao volume do fluido deslocado pelo corpo. Como o líquido aquecido passa a ocupar um volume maior, ele sofre mais empuxo e sobe, dando origem a um movimento ascendente. A subida do fluido aquecido dá espaço para que as porções mais frias e mais densas do fluido desçam, formando um movimento descendente. O processo continua até que todo o fluido esteja sob a mesma temperatura. Deixamos um experimento que fizemos como um exemplo. A ideia é mostrar que ocorre convecções em um líquido dentro de um copo quando ele é aquecido. Para isso, coloque-se um pouco de leite no fundo de um copo d'água e aquece o fundo do copo com uma vela. Aquela porção de leite que está no fundo do recipiente e, consequentemente, mais próximo da chama que o aquece, é aquecido primeiro. O leite aquecido fica mais leve que uma mesma quantidade de água não aquecida que está acima dele. Isso faz com que a parte aquecida suba e a parte não aquecida desça. Como o leite contrasta com a água, então dá para ver o leite se movimentando junto com a água enquanto se mistura com ela. Observando o movimento do leite, temos uma noção de como a água sofre convecção e quando é aquecida. O objetivo do experimento é mostrar como ocorre a transmissão de calor por convecção no líquido sobre aquecimento. Por exemplo, quando pegamos uma panela e enchemos de água e colocamos no fogão, podemos ver que a água dentro dela, quando chega na sua temperatura máxima ali que ela está fervendo, ela começa a borbulhar e começa a se movimentar. Porém, a movimentação não ocorre apenas quando a água está fervendo. A movimentação ocorre durante todo o aquecimento. Quando a água está fervendo, ela faz convecções tão rápidas que podemos vê-las. Convecção significa processo de transmissão de calor que é acompanhado por um transporte de massa. A água, assim como os demais fluidos, sofre convecção durante o aquecimento porque a parte aquecida, que em geral é a parte de baixo, fica mais leve, passa a ter menos densidade do que as demais partes. Então a parte aquecida sobe, enquanto que o outro desce para ocupar o lugar do que subiu.